tristício mínimo de 24 meses no último nível de cada classe antecedente àquela para a qual se dará a promoção. Então, aqui a questão é que promoção é entre classes, né, o termo promoção. A promoção de professor associado para a classe de professor titular deverá observar as seguintes condições: possuir o título de doutor, ser aprovado em processo de avaliação de desempenho e lograr a aprovação de memorial que deverá considerar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica e produção profissional relevante ou defesa de tese acadêmica inédita. Diz na lei que as diretrizes gerais para o processo de avaliação de desempenho para fins de progressão e de promoção serão estabelecidas em ato do Ministério da Educação e do Ministério da Defesa, conforme subordinação ou vinculação das respectivas IFES, ou seja, no nosso caso é o Ministério da Educação. E no quinto, o processo de avaliação para o acesso à classe professor titular será realizado por comissão especial composta por, no mínimo, 75% de profissionais externos à IFE e será objeto de regulamentação em ato do Ministério do Estado da Educação. Eu insiro isso porque eu pude observar que grande parte das dúvidas e pedidos de esclarecimento vinham por causa dessa confusão. Então, o professor titular livre é um concurso que será feito para alguém que, na maioria dos casos, não está vinculado à instituição e quer entrar na instituição já no cargo, para provimento do cargo isolado de professor titular livre. Então, dessa forma, continua ali a leitura no finalzinho da página. Desta forma, para o cargo isolado de professor titular livre, deve-se observar os documentos institucionais, deve-se observar que os documentos institucionais estejam em conformidade com os artigos 8º e 11º da referida lei citados a seguir. Então, está lá os artigos, né? O ingresso na carreira do magistério superior ocorrerá sempre no primeiro nível da classe professor auxiliar, mediante aprovação em concurso público, prova de títulos. No concurso público que trata o caput será exigido o diploma de curso superior nível de graduação, e por aí segue. O ingresso no cargo de professor, o nono, o titular livre do magistério superior ocorrerá na classe nível únicos. Que é esse o caso aqui diz respeito a essa norma que a gente está avaliando hoje. Mediante a aprovação em concurso público de provas e títulos, no qual serão exigidos título de doutor, 20 anos de experiência ou de obtenção do título de doutor, na área de conhecimento exigida no concurso. O concurso público referido no caput será organizado em etapas, conforme dispuser o edital da abertura do certame, e está em negrito, consistirá de prova escrita, prova oral e defesa de memorial. Ou seja, a lei diz que tem que ter pelo menos essas 3 itens no concurso. Segundo, o edital do concurso público de que trata esse artigo estabelecerá as características de cada etapa e os critérios eliminatórios e classificatórios do certame. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é tentando atender a lei, criando pelo menos esses 3 itens para o concurso, e definir esses critérios eliminatórios. Na verdade, a seção 2 só fala a mesma coisa, só que para outra carreira. Então, vou pular a leitura. Então, no meio da próxima página, considerando tais documentos, tem a relatar sobre os anexos 1 e 2 desse processo. Anexo 1. Proposta de normas gerais para a realização de concurso para o cargo de professor titular livre e magistério superior do TFPR. Então, considerando o artigo 2º dessa proposta, e eu deixei em negrito a parte que eu acho importante ressaltar, que diz o seguinte: a abertura do concurso público para provimento de cargo de professor titular livre será realizada após solicitação fundamentada do diretor-geral do campus ao reitor, que levará em conta para autorização a existência da vaga. A existência da vaga a princípio, a lei já diz quantas vagas existem, mas não diz quando elas serão liberadas, né? B, que a área seja objeto de fortalecimento da pós-graduação em estrito senso do respectivo campus ou campus sede. Deixei em negrito porque essa informação vai ser utilizada ao longo do relato. E também considerando o artigo 4º, que diz que o concurso público para o professor titular livre deverá observar as seguintes provas, que são aquelas que a gente
que eu listo ali, prova escrita, a prova oral, né, que é pedida na lei, e a prova de arguição no memorial, e a prova de títulos. Aí diz que o artigo 4º diz que a prova escrita consistirá numa redação sobre o trabalho original e inédito por parte do candidato. E esse relator sugere que a sentença que eu acabei de ler seja modificada para: a prova escrita consistirá numa redação sobre o trabalho original e inédito por parte do candidato sobre tema que poderá ser desenvolvido no escopo da pós-graduação em estrito sensu da UTF-PR. Ou seja, o objetivo aqui é tentar vincular essa possibilidade do professor titular que estaria entrando já demonstrar que ele tem a possibilidade de desenvolver um trabalho dentro do escopo da pós-graduação estrito sensu da UTF-PR. Então, por isso a sugestão. Continuando. Ainda, considerando o artigo 2º em que a instituição deve observar habilidades essenciais para o fortalecimento da pós-graduação em estrito sensu, que eu só repeti o artigo 2º, então não vou ler porque eu já li minutos atrás. Para o capítulo 2 do edital, sugere a seguinte alteração no artigo 3º, com a finalidade de garantir ações para o fortalecimento da pós-graduação em estrito sensu. Então, o artigo 3º, que atualmente está da seguinte maneira: o edital de abertura das inscrições para o concurso basear-se-á nestas normas e na legislação vigente, sendo aprovado pelo reitor, com publicações no sítio da UTF-PR, Diário Oficial da União e em Jornal de Circulação da Cidade, onde será realizado o provimento do cargo na forma da lei. Com um único parágrafo, que é: o edital será formulado na forma da legislação que versa sobre concursos públicos. Como na norma era o único lugar que eu encontrei para colocar essa observação, eu estou sugerindo que o parágrafo único se torne o parágrafo o primeiro e seja inserido o segundo, com o seguinte texto: havendo a definição para uma área específica de formação para o nível de doutorado, esta área deve ser definida em conjunto com a diretoria de pesquisa e pós-graduação ou órgão equivalente do campus e com a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação para o campus sede. O motivo disso é o seguinte: é que até algumas das mensagens ou conversas faz referência à questão da gente nos editais colocar uma área específica da titulação de doutorado. E o objetivo de colocar esse parágrafo 2º é que, se a gente quer o fortalecimento da pós-graduação em estrito sensu, que a definição dessa área de titulação de doutorado seja feita em parceria com as entidades que cuidam de pesquisa e pós-graduação. Então, sempre que a área específica de formação for definida no edital, ela deveria ser feita em conjunto com a DIR-PPG e PRO-PPG. Por isso a sugestão. Na sequência, para o capítulo 3 das provas, sugere-se que o artigo 8º tenha a ordem de desempate alterada para, no caso de empate, privilegiar habilidades de arguição de memorial e títulos. Então, o artigo 8º, na forma que está, ele fica da seguinte maneira: artigo 8º, em caso de empate entre dois ou mais candidatos, terá preferência aquele com idade igual ou superior a 60 anos, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 27 da Lei 10.741 de 2003. Persistindo o empate, ou em caso de não haver candidato na situação prevista no dispositivo legal em comento, terá preferência para efeito de desempate um candidato que, na seguinte ordem: 1. Obtiver o maior número de pontos na prova escrita. 2. A mesma coisa para a prova de erudição oral. 3. A prova de defesa e erudição memorial. E 4. A prova de títulos. Então, se a gente observa a proposta de edital como está e analisa o que vai ser feito em cada uma dessas provas, eu estou sugerindo que a ordem seja modificada para dar como critério de desempate, em primeiro lugar, que é o que está em negrito na sequência, para quem obtiver maior número de pontos na prova de defesa e arguição de memorial, porque aqui a gente consegue avaliar bastante a carreira científica do candidato. Segundo,
o que obtiver maior número de pontos na prova de títulos. Terceiro e quarto, prova escrita e prova de erudição oral, respectivamente. Para o capítulo 5º, das bancas examinadoras, sugere a inclusão do item 3º ali. Como está hoje? Está, artigo 9º. Para cada área em concurso, o reitor designará uma banca examinadora composta de, no mínimo, 5 professores, sendo 3, no mínimo, externos ao quadro pessoal da UTFPR. Então, primeiro, verificada a participação de candidatos parentes, orientado, orientador, estrito sensu ou coautor dos membros da banca examinadora, esses deverão declarar-se impedidos e solicitar o seu desligamento. O segundo, que já estava lá, os componentes da banca examinadora deverão ser portadores de titulação igual ou superior ao mínimo exigido dos candidatos às vagas oferecidas. E terceiro, incluir pelo menos 2 componentes da banca examinadora devem ser professores titulares ou cargo equivalente ao último nível do plano de carreiras e cargos do magistério federal. Então, essa minha sugestão é para garantir que uma banca que vai dar entrada ao professor que vai ser o titular livre, que pelo menos 2 dos integrantes dessa banca sejam ou titular ou final de carreira da referida carreira. Eu aproveito aqui e faço um comentário que alguém me perguntou aí sobre o item 2º. Tá? Não está escrito aqui, mas vou aproveitar o momento para fazer o comentário. Que o item 2º diz: os componentes da banca examinadora deverão ser portadores de titulação igual ou superior ao mínimo exigido dos candidatos às vagas oferecidas. O mínimo exigido no edital é doutorado. Então, indiretamente o que está sendo dito aqui tem que ser doutor. Tá? Então, aí o item 3º, como não garante que você tem pessoas que já têm a experiência suficiente, professores titulares de universidades bem estabelecidas, eu estou sugerindo que pelo menos 2 da banca tenham esse perfil, que provavelmente você vai ou pegar de dentro da instituição quando nós tivermos os professores titulares, ou pegar daqueles 3 membros externos que a gente vai ter que convidar. Aí, agora eu passo a fazer referência ao anexo 2º do processo, fazendo aqui uma ressalva que tudo que eu estou relatando aqui tem informações que fazem também referência ao anexo 2. Então, seria só replicar se for aceito o relato. Então, quanto ao anexo 2 do processo, que é a proposta de edital, não normas agora, então do edital para realização de concurso público de provas e títulos para o provimento de cargo de professor titular livre do Magistério Superior. Então, para o item 1, cujo título é dos requisitos para a investidura do cargo, sugere-se alteração no item 1.1d. O item 1.1d, ele está escrito da seguinte maneira: ser portador de diploma de graduação em, onde se especifica a área, reconhecido pelo MEC e ser portador, então, de diploma de doutor há pelo menos 10 anos, então uma requisição nossa aqui, em, onde você coloca a área. Aliás, esse é exatamente o ponto onde eu me refiro que se essa área for definida, for especificada, que ela seja feita em conjunto com a de IPPG e ProPPG, para que a gente garanta o fortalecimento da pós-graduação. Então, devemos ser o curso credenciado pela CAPES com validade nacional. Isso aqui, na verdade, na própria lei, tem um texto que a gente pode utilizar aqui. Então, eu volto a ler aqui. Deve ser utilizado o texto que considera a possibilidade de doutorado no exterior. Dessa forma, o texto final pode tomar o seguinte formato: ser portador de diploma de graduação em alguma área reconhecido pelo MEC e de doutor há pelo menos 10 anos na mesma área ou outra, devendo ser o curso credenciado pela CAPES e, quando realizados no exterior, revalidados por instituição nacional competente. Que esse é exatamente o texto que está em algum lugar da lei, eu só copiei de lá, então eu deveria ter deixado em negrito aí. E no item da prova escrita, eu sugiro que também seja
feito o mesmo tipo de alteração que eu sugeri no outro documento, que é a prova escrita consistirá numa redação sobre o trabalho original e inédito por parte do candidato, sobre tema que poderá ser desenvolvido no escopo da pós-graduação em estrito sensu na UTFPR. Então, dessa forma, eu concluo o parecer que, após modificações dos itens acima indicados, sou de parecer favorável à aprovação da proposta de edital e de normas gerais para a realização de concurso para o cargo de professor titular livre do Magistério Superior da UTFPR. Ok, obrigado, conselheiro Alberto, para perguntas. Conselheiro Oscar, conselheiro Nilson, Gamba. Vamos primeiro 5, depois eu fecho. Por favor, levantem a mão aqueles que pediram. Oscar, vou fazer pela ordem. Gamba, não, abaixem a mão. Depois do Nilson. Aí, vou pegar a Nancy, que está do lado do Nilson, e Paul, que estava do lado. Na segunda sequência de 5, Romano, Dalla Mole, Mariano e Aprígio. E, desculpe, antes do Aprígio, Pilate. Por favor, começando então a primeira rodada de perguntas, conselheiro Oscar. Eu gostaria de dar uma sugestão para o capítulo 5, nas bancas examinadoras. Eu acho que é inciso 3, né? Está escrito assim: pelo menos 2 componentes da banca examinadora devem ser professores titulares ou cargos equivalentes ao último nível do plano de carreira e cargo do magistério superior. Aí eu acrescentaria, sendo ambos da área de conhecimento exigida do concurso. Com licença. Você está se referindo, na verdade, ao documento que é o relato, é isso? É o relato ou ao regulamento? Ao próprio relato, certo? O próprio relato seu, Ok. Né, no capítulo 5 da banca examinadora. Ok. Poderia repetir, fazendo um favor? No inciso 3 ali, que você colocou em negrito, né? Eu gostaria que fosse acrescentado no final, como sugestão, sendo ambos na área de conhecimento exigida do concurso. Porque fala que pode ser professor titular, né? Ou estar no último nível do plano de cargos e salários. Mas você tem que atrelar ele, que a área de conhecimento, para esse cara se candidatar, que ele esteja conhecimento na área, né? Senão a gente pode colocar um outro professor de uma outra área. Relator acata. Deixa eu primeiro responder, eu acho que faz todo sentido. Então, estou acatando. Então, estou incluindo aqui. Ok? Pois, na mesma sugestão? Nessa questão. Eu acho que a sugestão é pertinente, eu só não sei se isso vai ser viável. Você achar 2 professores titulares exatamente na mesma área, na mesma banca, eu acho que isso aí vai inviabilizar o processo. Na grande área, a sugestão? Só um instante. Na verdade, o meu entendimento é a grande área mesmo, ou seja... isso talvez valha a pena deixar claro nesse momento. Na sugestão do conselheiro Oscar Beltrão nisso? Eu acho que poderia ser, só fazer uma parte aqui, eu acho que deveria ser grande área de conhecimento, uma das grandes áreas de conhecimento, mas não uma área específica. Se você for para a área específica, eu concordo com o Pilates, você vai ter dificuldade de Oscar concorda a gente ajustar dessa forma até a gente analisar se isso não traz problemas? Eu acho que se na universidade não tem alguém da área, como nós estamos trazendo 3 de fora, poderíamos trazer 4. Certo? Não necessariamente precisa. Até nós conseguimos montar um quadro realmente de pessoas titulares aqui. Então, nesse sentido, eu gostaria de manter a minha proposta. Relator? Deixa eu só fazer uma observação aqui. Na verdade, pelo menos 2 componentes da banca examinadora, não importa se eles são de dentro ou de fora. A questão que está sendo levantada pelos outros conselheiros é que pode ser que o tema que seja colocado no edital seja tão específico, então, doutorado em... Aí põe uma especificação tão minuciosa que dificilmente você consegue. Você vai conseguir doutores, mas talvez você não consiga 2 titulares na área
nas universidades federais por aí. Só para fechar no Beltrão, vou propor um encaminhamento. Posso fazer uma parte aqui? Você pode pegar... Só como exemplo, você pode pegar a área de usinagem de precisão, que é a minha área. Se você pegar 5 doutores ou últimos níveis de carreira em usinagem de precisão, você vai ter dificuldade de encontrar. Então, você pode trabalhar com áreas de mecânica ou área de usinagem, mas não necessariamente doutores ou titulares nessas áreas, mas não necessariamente em usinagem de precisão ou algo... Vamos só encaminhar. Eu entendi que o Oscar mantém a posição da proposta dele e o conselheiro relator acata a proposta que veio do Pilate e do Beltrão, é isso? É isso, ou seja, deixar aberto para isso, exatamente. Então, Oscar mantém a proposta? O professor Beltrão, ele foi muito persuasivo na sua colocação, principalmente quando ele fala da área de precisão, né? É difícil a gente achar. Mas não temos só a área de usinagem de alta precisão, temos uma área muito ampla. Então fica muito difícil fazer isso, né, professor? Dessa forma, eu gostaria de manter a minha proposta. Então, está mantido. Né? Vamos só agilizar, a gente que tem bastante gente inscrita. Eu vou colocar em votação o parecer do relator, né, que na realidade já está acatando essas duas propostas, portanto... A proposta que vai ser votada é o parecer do relator com a sugestão da grande área e a manutenção da proposta do professor Oscar. Ok? Só uma questão de esclarecimento. Então, como é que fica aqui a... O relator vai ler agora. É assim, ó, pelo menos 2 componentes da banca examinadora devem ser professores titulares ou cargo equivalente ao último nível do plano de carreiras e cargos do magistério federal, sendo ambos na grande área de conhecimento exigida pelo concurso. Ou seja, com isso você... É aquela questão, para quem está muito envolvido com a pós-graduação, vou tirar um pouco da linha que o Bertão falou, mas se a gente pega elétrica, deve ter, se a gente pegar só a lista de áreas de conhecimento, se a gente for entrando na área, sub-áreas, você tem 30 possibilidades. Então, se você pega uma delas para você conseguir um titular naquele sub-item, pode ser muito difícil, mas se você pega engenharias, você consegue. Engenharias elétricas, assim por diante. Ok, esclarecido. Oscar, podemos votar? Antes de colocar em votação, professor, se for aprovado esse item, de acordo com a sugestão dos outros conselheiros, no artigo 11, né, vai ter que mudar alguma coisa ali também. Título de doutor, artigo 11. Acho que é consequência, não é? Mas aí vai ter que fazer isso também. Por exemplo, o artigo 11 fala 20 anos de experiência, obtenção de título de doutor, ambos na área de conhecimento. Por isso que eu estava falando da área de conhecimento. Agora, se não, vão colocar ambos na grande área de conhecimento. O relator pode esclarecer? Posso esclarecer. Ele está dizendo que o candidato tem que estar na área exata de conhecimento que o edital está se referindo. Então, para o candidato, você tem que, de fato, exigir a área que é estratégica para o fortalecimento da pós-graduação em estrito senso da UTFPR. Então, se a gente chega ao ponto de falar, não, para a UTFPR é importante um titular livre na área de energias renováveis, então, sistemas de energia, área de energias renováveis, a gente quer que se candidate somente aquele perfil. Mas... para avaliá-lo, você não precisa exatamente ter 2 titulares para aquela sub-área, para aquela especificidade. Então, são coisas consideradas distintas. Então, Oscar, eu gostaria de encaminhar pela posição do... Pois não. Posso? Eu abro mão da minha proposta, então, e deixo a proposta do relator, de acordo com essa modificação sugerida. Tá, ok. Obrigado. Conselheira Nancy, é nesse ponto? Sei. Não sei se poderia ser discutido em conjunto, que na verdade é um questionamento que estou fazendo ao relator. Numa mesma linha? Na mesma linha, porque está sendo acrescentado a grande área e também sendo acrescentado aqui que essa banca examinadora tem que ser no último nível ou titular. A minha questão é se a gente tem viabilidade interna, não sei, conhecimento para a montagem dessas bancas, ou se a gente não vai ficar com um número muito restrito internamente de professores e a gente vai ter bancas sempre repetidas. Não sei, é viabilidade
de que a gente vote essa proposta e tenha pessoal para compor bancas. Não sei se existe algum estudo nesse sentido. Relator? Bom, deixa eu primeiro dar uma ideia de números. Então, se a lei diz que a gente vai ter algo em torno de 1.200 vagas, nem diz quando vão existir essas 1.200 vagas, e a gente tem algo em torno de quase 60 universidades, se todo mundo levasse uma parte igual, teria algo em torno de 20 vagas por universidade. Então, esse é o tamanho, mais ou menos, do problema, se todo mundo levasse a mesma parcela do bolo aí, coisa que provavelmente não vai acontecer. Então, a gente não está falando de uma quantidade muito grande de bancas. Segundo, eu entendo que a gente tem que fazer a formação dessa banca com quem está no último nível na instituição e de pessoas fora. Ou seja, nós temos várias universidades que têm um número bastante razoável de titulares. Então, se a gente pega a Federal do Rio de Janeiro, Minas Gerais e assim por diante, a gente consegue, na minha opinião, tendo essa abertura da gente considerar a grande área, a gente consegue fazer essa montagem de bancas. Como isso vai ser feito? Para o fortalecimento do estrito senso, em geral, a gente vai conhecer quem está na área. Né? O pessoal da pesquisa e pós-graduação conhece esse pessoal. Ok, nesse ponto, nessa linha, por favor. Não, só uma sugestão de nós, em vez de colocarmos área, ou grande área, se dá para colocar as áreas de conhecimento estabelecidas pela CAPES. Para deixar bem claro que as áreas que nós estamos falando no edital são as áreas que a CAPES estabelece como área. Você diz assim, não só colocar, sendo ambos na grande área de conhecimento, aí inserir mais a questão de que, estabelecidas pela CAPES. Não, apenas tirar essa grande área, estabelecido nas áreas de conhecimento da CAPES, estabelecido pela CAPES. Mas não grande área. Tem área e subárea. Nós temos tabela CAPES e tabelas CNPq. É importante que existe um consenso que o maior nível de abstração dessa definição de áreas é a grande área, ou seja, na minha opinião, colocar o termo grande área fica inequívoco. Só coloca áreas, aí... Desculpe, eu apertei uma coisa. Eu acho que entraria na mesma questão. Ora um entende de um jeito, ora outro entende de outro jeito. Então, eu, na verdade, prefiro manter a questão grande área que fica inequívoco. Então, está tranquilo. Bom, mantido, então passamos agora para o conselheiro Gamba. Eu queria fazer algumas sugestões, né? Eu sei que teve uma comissão, parece que elaborou essa proposta, né? E ali no artigo 2, no item B, fala que o objetivo do titular é fortalecer o programa estrito sensu, né? Nesse sentido, então, eu gostaria de sugerir uma alteração no parágrafo, né, do artigo 2, né? Que no caso aqui, né, a abertura do concurso público para provimento do cargo de professor titular livre, né, será realizada após solicitação fundamentada pelas DIRPPG ao diretor-geral do campus, que encaminhará ao reitor. Não sei, é uma sugestão, né? Relator? Então, como é para fortalecer a pós-graduação, eu imagino que isso teria que vir da DIRPPG. Pelo fluxo. Né? Pela área competente no campus. Tá? A carta, relator? Gamba, você está então dizendo que o parágrafo único, você está sugerindo... Artigo 2. Das normas gerais, né? Então, pode repetir? Então, a abertura do concurso público para provimento do cargo de professor titular livre será realizada após solicitação fundamentada pela DIRPPG ao diretor do campus, que encaminhará ao reitor. Ok. É uma sugestão. Ok. Sim, faz sentido, porque, na verdade, isso está alinhado com o comentário que eu fiz no meu relato, que se vai definir a especificidade da área de atuação, isso tem que ser feito em consenso aí com a DIRPPG para a PPG. Okay. Então, acho que é uma maneira de garantir que isso seja feito, colocando no artigo 2.
Então ficaria assim, será realizada após solicitação fundamentada de PPG ao diretor-geral do campus e, subsequentemente, ao reitor. É isso? Isso. Tá. Continua, Gamba. A outra sugestão, né, na decorrência disso, né, é que, aí não sei, né, no caso do campus sede, o pedido será formulado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Né? Aí é uma questão que eu queria a opinião de vocês. Né? Bom, eu acho que aí nós temos que ver a formatação em função até judicial, né, para que a gente formate em relação a essa situação. Eu digo tirar a Prograde seria a própria PPG. Isso, mas havendo a diretoria, senão isso pode ser reformulado e não tem problema nenhum de manter. Tá. Nesse sentido, como no dia de hoje, dia 10 da reunião, o campus Curitiba existe. Então, eu creio que tudo que for decidido tem que ser decidido no campus Curitiba. Ok? Ok. A outra sugestão seria no artigo 3º. Eu não sei se é uma questão legal, né? Que fala ali que em jornal de circulação na cidade onde será realizado o provimento do cargo, né? A questão pode ser em outros jornais também, né? É que dá a impressão que o artigo restringe. Então, não seria o caso de inserir, e a critério do campus, outros jornais de circulação? Ou da região? Isso aqui é cópia da lei. Cópia da lei. Bom, então tá. Ok, Lula? Tá. Uma questão de redação só, né? O edital de abertura das inscrições para o concurso basear-se-á, né, nestas normas, na legislação vigente, após aprovado pelo reitor, será publicado, né? Não... sendo aprovado pelo reitor. Humberto, onde você está lendo isso agora? No artigo 3º, desculpe. Tá. Acho que após aprovado pelo reitor, será publicado no sítio da UTFPR. Não sei, é só uma questão de... É que está no futuro ali, Barzicear, né? Ok, isso acho que não tem problema. Tá. Mais alguma? Sim. Outra questão é ali na pontuação. Fala no artigo 7º, né? A classificação final far-se-á pela média aritmética simples dos pontos obtidos na prova escrita, na prova de erudição oral, na prova de defesa e arguição do memorial, né? Da prova de título, e na prova de títulos. A sugestão seria, se a gente analisar ali, voltando um pouquinho no artigo 4º, fala que tem a prova escrita, né, e a prova de erudição oral, me parece que eles são bem próximos. E isso daria mais ou menos 50% da pontuação. Né? Então, a minha sugestão seria que estabelecesse pesos. Né? Então, por exemplo, na prova escrita seria peso 1, na prova de arguição, ali na prova de erudição oral seria peso 1, na prova do memorial seria peso 3, e na prova de títulos, peso 2. Só para diferenciar um pouquinho para não dar o mesmo peso para os 3 itens, né? Afinal de contas, a prova escrita e a prova de erudição oral são bem próximas uma da outra, né? No meu entendimento, né? Relator, isso foi tratado na comissão. Tem alguma... Eu não sei se alguém ainda quer fazer algum comentário. Eu tenho uma contraproposta aqui, na verdade. 2, né? Dá um... Qual? A contraproposta é a seguinte. Então, de fato, a prova escrita e a de erudição oral, elas estão tratando do tema trabalho original e inédito por parte do candidato. Uma ele escreve, a outra ele expõe e é arguído sobre aquele trabalho. A prova de defesa e erudição no memorial, ele vai ser arguído pela vida inteira profissional dele, e na prova de títulos também é o que ele conseguiu ao longo da vida. Eu acho que se a gente fizesse o seguinte, de fato, o professor Humberto o conselheiro Humberto tem razão aqui no seguinte, que o 1 e 2 vão ficar com 50% do peso. E eles, na verdade, tratam do mesmo assunto. Então, eu acho que se fizesse algo do tipo peso 1 para escrita, peso 1 para erudição oral, ou seja, somatório dos dois dá 2, e depois, para a prova de defesa e arguição memorial, o peso 2, para de títulos, peso 2. Ou seja, ficam 3 avaliações distintas, cada uma com peso 2. Uma
essa defesa, né, a escrita e a parte oral do trabalho original, com 2, peso 2 ao todo, né, 1 em cada um dos itens, 2 para a defesa de arguição no memorial e 2 para a prova de títulos. Conselheiro Pilate, em cima dessa proposta? Só colocando, na verdade eu fiz parte dessa comissão, eu presidi essa comissão. Eu acho que o Gamba tem razão por um lado, que a prova escrita e erudição é oral. Agora, no outro lado, a arguição do memorial e a arguição da prova de títulos também tem muita proximidade. O memorial tem relação a toda a história de vida e do que produziu. Eu penso que se der um peso diferenciado, vai construir uma distorção. Desse jeito, tem 2 temas que têm proximidade, mas cada um deles, aí para compor aquele conjunto de 4, está com peso 1. Eu, particularmente, acho que se der esse peso diferenciado, você vai valorizar sobremaneira, aí dando 66% do peso para a titulação, enfim, para o currículo desse professor. Eu acho que isso aí causa distorção. Relator? Deixa eu ver se eu entendi, Pilate. Você está dizendo que se fizer essa questão do 1-1-2-2, a gente vai estar valorizando demais quase a questão, 70%. A questão da titulação. Que o memorial tem aproximação também com a prova, com a titulação. No encaminhamento que está sendo feito aqui, gente, já que isso não veio da comissão, a forma que está aqui, ela veio como o Pilate colocou, ou seja, sem a distinção de pesos. Né? É uma proposta até pela forma que veio, embora não tenha um, mas subentende-se porque não há nenhum diferencial. A proposta do... Isso, mas a aritmética é simples. Então, o Gamba, eu pergunto, o relator, ao permanecer, de certa forma, acatou que foi encaminhado pela comissão. Você mantém a tua proposta para o diferencial, para elaborar uma proposta, ou pelo que foi colocado, você retira? Deixa eu fazer uma observação, baseado no que eu ouvi do Pilate. Aqui tem uma questão que a gente deve considerar também, que agora, no meu relato, eu fiz uma sugestão que a prova escrita, ela não seja do jeito que está ali, só consiste numa redação sobre o trabalho original e inédito por parte do candidato. Ela tem que ter uma proposta que esteja vinculada a um tema que poderá ser desenvolvido no escopo da pós-graduação da UTFPR. Neste sentido, se aquela parte do relato for mantida, ou seja, se ela for aprovada, aqui eu acho que a gente poderia então estar dando devido valor para a gente conseguir vincular o candidato ao TFPR. Ou seja, ele vai ter que fazer um certo esforço para demonstrar que ele conhece a pós-graduação aqui e assim por diante. Nesse sentido, retornar para a questão de que você tem peso igual para todo mundo, eu acho interessante, mantido aquela parte do relato, ou seja, mantido aquela parte onde você vincula obrigatoriamente que a prova escrita tem um vínculo com o tema que ele pode desenvolver na UTFPR, então, a defesa da escrita e erudição oral seria 50%. Então, eu estou entendendo o seguinte, está mantida a proposta que foi encaminhada pela comissão. A minha pergunta é se o conselheiro Gamba quer fazer outra proposta. Então, só complementando o que o Pilate falou, eu não enxergo como sendo a prova de arguição do memorial é a mesma coisa que a prova de título, né? Eu acho que o memorial, né, a arguição do memorial, envolve projetos que nem sempre tem titulação, né? É a vida do sujeito que ele está contando e que nem tudo que ele fez na vida tem título, né? Pode ser pontuado, né? Aliás, eu acho que a impressão que eu tenho é que a defesa da arguição do memorial é muito mais importante do que a prova de título, né? Porque é onde o cara relata a vida dele, os projetos que ele fez, aquilo que ele desenvolveu, né? Aquilo que ele inventou, aquilo que inovou na carreira como pesquisador, né? Eu só gostaria que os conselheiros que estão pedindo a situação focassem nesse tema, até porque eu tenho que encaminhar a votação, temos mais 7 inscritos, senão nós não vencemos a questão. Se pudesse dar um peso maior nessa prova... Você mantém em peso a solicitação de um peso maior. Um peso maior. Ok. O conselheiro Romano, por favor, depois eu passo e fecho com a Pri Ezequiel. Diz respeito a esse ponto, porque... eu tenho o conceito de que nós devemos usar a legislação e nunca fazer uma norma interna ou uma
legislação interna mais rigorosa do que a própria lei. E na lei não está especificada a necessidade de fazer prova de títulos. Só tem os 3 primeiros elementos. Então, eu sugiro que nós não façamos, para a nossa norma interna, mais esse 4º elemento, prova de títulos. E sim, deixemos os 3 primeiros elementos. Então, há outra proposta em cima desse item. Concorda, relator? Vou dar a minha opinião. Eu não concordo de abrir mão da prova de títulos, porque com a prova de títulos, você geralmente consegue. Suponha que você tem candidatos com uma defesa de memorial bastante interessante. Se a gente olhar no edital o que é a defesa do memorial, ele pode ser arguído com profundidade sobre o conhecimento dele científico, mas suponha que você tenha 2 bons candidatos. Aquele que vai conseguir demonstrar o que produziu mais, ele só vai conseguir demonstrar na prova de títulos. É só na prova de títulos que você consegue, de fato, diferenciar um do outro. Eu vou fechar nos 3 inscritos, antes deixa eu só concentrar. Eu tenho uma proposta do relator que mantém a proposta desses 4 itens sem a destinação de pesos. Ponto. Ele não adequou a proposta do professor Romano e não adequou a proposta do professor Gamba. Eu tenho que fazer 2 perguntas. Gamba tem uma proposta para que seja peso diferente? Sim ou não? Eu mantenho a sugestão de dar pelo menos peso 2, né, no memorial. Tá, então temos que votar as 2 propostas. Pois não. Na verdade é o seguinte, a proposta do professor Romano, ele tirando esse item, ele joga o peso da titulação ou da história de vida subjetivo para 33% do processo. Do jeito que está, isso aí tem 50% do peso. E do jeito que o Gamba colocou, vai passar a ter 66%. Então, é só para esclarecer isso daí. Tá, mas só eu tenho que encaminhar, senão eu corto os caminhos. O problema é que é sobre o mesmo assunto. Não, mas os 2 também são para o mesmo assunto. Eu tenho que só respeitar a sequência. Acho que nenhuma votação antes também. Não vai ter nenhuma votação até a gente caminhar. Por enquanto, eu só tenho uma situação em que, na proposta do Gamba, o conselheiro manteve o relato com os pesos. Segundo, o Gamba manteve uma mudança. Né? Uma mudança, só um minutinho. Seria 1-1-2-1. Vai ser ou a proposta do relator ou a proposta do Gamba no quesito peso. O professor Romano fez a sugestão de retirar o 4º item. O conselheiro relator manteve a proposta dele e justificou. O conselheiro Romano mantém a proposta? Eu entendo que no memorial do candidato estão inclusos todos os títulos. Então, quando nós falamos que ele vai ter que fazer todo o memorial da vida dele, os títulos não estão incluídos. E aí você já está contando o ponto 2 vezes em relação aos demais. Por isso não precisa refazer o 4º item, porque já está incluído no memorial da vida do indivíduo. Relator? Aqui a questão foi feita de tal maneira que você consegue quantificar na prova de títulos o que ele de fato produziu. Certo? Então, quantas publicações e assim por diante. Do jeito que está a proposta de edital, lá no memorial você não está verificando necessariamente isso. Você pode chegar ao candidato e fazer uma arguição da profundidade do conhecimento que ele diz ter. Tá? Coisa que eu não consigo ver só dando ponto por... Então, lá na prova de títulos você dá uma pontuação para a publicação dele. Lá na prova do memorial... de memorial, você pode arguir o candidato do ponto de vista de conhecimento, profundidade de conhecimento, contribuição científica ao longo da vida. Então, eu não concordo em retirar. Eu mantenho então, o conselheiro mantém e reforço aqui que pesos iguais mantido aqui. Então, o conselheiro mantém a 2ª votação. Conselheiro Aprígio. Eu não entendo que seja uma 2ª votação. Na verdade, ou fica valendo 33%, que é a proposta do Romano, ou mantém o que está, que aí essa parte mais da vida acadêmica vai valer 50%, que é tal qual está lá, e a proposta do Gamba é valorizar isso aí para 66%. Eu acho que tem que ser votadas as 3 juntas. Sim. Mas veja, a 2ª votação. Veja, existem, eu separei as 2, mas você pode eliminar uma cada uma. Não há problema, você pode fazer junto se você quiser. Manter a proposta do relator, não tem problema. Conselheiro Aprígio.
O meu entendimento era isso o que o Romano disse. Nós, da forma que nós estamos fazendo, daqui a um pouco nós vamos ficar só com vontade de ter titular. Eu queria dizer também dessa questão do item 2 do artigo 9. Aí eu não sei se é agora, senhor, ou é depois. Eu acho que é melhor depois para a gente fechar isso aqui, senão a gente não vai evoluir, então, já está escrito. Então, nessa condição ali, ele já disse que se não tem condição de tirar, então era isso. Então, nós vamos depois colocar, fechar no POA ali, que é o último escrito, daí nós votamos. Tá. Conselheiro Ezequiel? Eu acredito que não precisa ter peso 2, por exemplo, para um item, porque daí daria uma diferença muito grande. O peso pode ser 1,2, por exemplo. A gente pode analisar um quantum a mais do que é importante um item e dar um peso um pouquinho menor, porque, na verdade, se você colocar peso 2, dá uma distorção muito grande. Então, pode ter 3 pesos 1 e o outro pode ter um peso 1,2. Mas tem outra proposta de pesos, não é isso? Se for o caso, para colocar peso 2 e distorcer muito a proposta do conselheiro Gamba, vai distorcer muito, então para não distorcer tanto e passar numa proposta de peso, a gente outro encaminhamento. Eu tenho que ter encaminhamento primeiro dessas 3 propostas, e se a proposta do Gamba for a vencedora do relator, tem uma proposta de um ajuste menor que vai ter que ser discutido e votado. Por enquanto está a proposta relator Gamba e Romano, que a gente tem que pôr em votação. O último a se pronunciar, conselheiro Paul. Pela resposta do professor Fábio, já vou... Ok. Então, pessoal, pela sugestão que foi colocada, existem as 3 condições. Vamos esclarecer, sempre votando a proposta do conselheiro relator. O conselheiro relator mantém a sua proposta integral, como está no relato. O conselheiro Gamba coloca a situação de mudança de pesos, certo? Que daí pode até ter uma outra variável em função de mudança de peso. E o conselheiro Romano coloca que não é necessário colocar a questão de títulos. É isso? Pode esclarecer? Eu esclareço isso no sentido de que nós vamos criar mais um problema para nós, como avaliar os títulos. Uma pessoa pode chegar com 5 diplomas e outra pode chegar com 2 diplomas. O que nós vamos dar peso? Que nota nós vamos dar na banca examinadora para essa prova de títulos? Okay. O memorial não, o memorial ele vai contando a vida dele. Ok, então está esclarecido aos conselheiros em regime de votação. Aqueles que são favoráveis, por favor, pessoal da contagem, ao processo, ao relato do conselheiro relator, eu vou ter que fazer, eu acho que o conto total. Fiquem como estão, como sempre, para não confundir. Fiquem como estão. Favoráveis à proposta que veio primeira, que veio do conselheiro Gamba, nas mudanças de peso. Se manifestem. Quem votar na proposta do relator, você permanece como está, como nós sempre fazemos. Quem for favorável à proposta do Gamba, e aí o Gamba tem que votar a favor de si mesmo, né? Você não levantou a mão, né? Se manifestem. Se manifestem. 2, 3, 4, 5. Favoráveis à proposta do professor Romano, se manifestem. 3. Por contradição dos presentes. 4. Não. Quem que votou 2 vezes? Me desculpe, mas eu acho que eu encaminhar para votação de 2. Isso que tem que ser feito, porque senão contra. Pessoal, eu acho que as 2 votações dá para eliminar. Eu vou primeiro na votação do relator com o conselheiro Gamba, e não vou tratar a sugestão do Ezequiel, e depois aí com porque aí não acontece essa situação. Em regime de votação, conselheiros favoráveis ao relator permaneçam como estão, contrários, favoráveis ao conselheiro Gamba, sua proposta se manifeste. Então, volta lá, tem 5 favoráveis. Agora, vencendo o conselheiro relator, sua proposta, favoráveis na segunda votação à proposta do professor relator, permaneçam como estão. Favoráveis, proposta do professor Romano, se manifeste. 4. Por contradição, vence a proposta do relator. Item seguinte. Conselheiro Nilson. Eu queria Nilson. Diga, Gamba. Tinha mais alguns itens. Mais uns itens, não terminou? Não. Então, eu só pediria que os conselheiros fossem objetivos, né?
porque senão, ultrapassando os 3 minutos de colocação, sei que são importantes, né, as considerações, mas vão ser objetivos, principalmente naqueles que são estruturais, porque senão eu não consigo terminar a reunião. Por favor, Gamba. No edital, item 4, a prova escrita, né, ela vai ser aplicada num certo período de tempo, ou o candidato escreve, não tem que especificar que tem 60 minutos, 30 minutos, ou isso é feito a posteriori? Relator? No item 4 da prova escrita do edital. Esse aqui é o edital, né? Tem que ter o tempo, não tem? Não sei. O tempo está no edital? Não está. Da prova escrita não está. Tem que especificar o tempo aqui, o que já terá 1 hora para... Tem tempo? Na verdade, nos outros tem em algum lugar isso, que eu lembro que ter visto. É que isso aqui, na verdade, é uma proposta de edital. Então, o que eu entendo que o conselheiro Humberto está falando aqui, para a gente inclua nessa proposta de edital que seja incluído uma questão de tempo também. Isso, tá? Qual a proposta? Não, só acrescente um tempo X para a realização da prova escrita, né? Mas o X é quanto? Aí a comissão decide depois, né? Acho que a comissão decide a posteriori. Na verdade, Fica a posterior a decisão? Do tempo. Gamba, nesse sentido? Gamba. Acho que, na verdade... eu acho que 3 horas é um tempo razoável, porque as provas de nós podemos tomar essa decisão aqui, nós vamos ter que encaminhar para alguém tomar a decisão. Então, você vai para tomar aqui, eu preciso de uma proposta. A proposta são 3 horas. 3 horas? Então, acata. Conselheiro relator? Acata ou quer pensar? Não, eu preferia deixar aberto, ou seja, você deixa a lacuna para um tempo de X espaço, como a gente deixou lá quando você define a área de titulação, você deixa um espaço e a gente sabe que, em geral, a prova aí tem 2, 3, 4 horas. Então, o edital define, mas fica pelo menos no documento que alguém vai ter que pôr um valor naquele local. Eu preciso só estipular quem é que vai estipular esse valor, porque senão fica um troço meio esquisito, né? Pessoal, já está definido que vai ser discutida a questão de horas. Atende a sugestão do Gamba. Isso. Eu preciso saber quem vai colocar esse tempo. Poderia ser a comissão que vai fazer responsável pelo concurso. Concorda, relator? Concordo. Ok, atendido. Não, acho que não precisa, né? Acho que nesse primeiro momento, não sei se é necessário, né? Você tem ainda no item 5, né? Agora, desculpe, no item 5, a prova pública de erudição oral, né? Eu não entendi por que no edital é solicitado que o candidato entregue o memorial impresso no dia da defesa da erudição, ou no início. Isso não poderia ser entregue antes, para que a comissão, a banca, possa avaliar o documento? Antes do concurso, inclusive, né? Relator? Não sei por que foi colocado ali, né? Você está no item 6, pode ser mais específico? Onde você está? Qual artigo? No item 5, no edital agora, né? Certo. Item 5 da prova pública de erudição oral, né? Mais especificamente, que item? Item 5.4. Tá. Por que ele ficou dentro da prova pública de erudição oral? A entrega do memorial. Não vejo problema em fazer antes ou no momento. É que, veja, eu estou pensando assim, na hora do concurso... Mas, Humberto... Qual que é a sugestão, por favor? A minha sugestão é manter, eu vou te falar por quê. Mantém do jeito que está. Do jeito que está aqui, você está falando do item 5, né? 5.4. 5.4. Tá. 5.4. No item 6, você pode fazer o teu memorial bem antes. Mas no item 5, você vai estar falando daquele item que provavelmente você falou na prova escrita. Certo? Você não sei se esse candidato, dependendo dos tempos que forem dados no edital, entre a divulgação do edital e a realização do edital, não sei quanto tempo ele tem para preparar esse tema, que é o que a gente chamou lá de trabalho original e inédito elaborado pelo candidato. Se você lembrar, eu sugeri que para a prova escrita esse trabalho esteja orientado a um tema que possa ser desenvolvido no escopo do estrito senso da UTFPR. Ou seja, ele vai ter um trabalho de se adequar ao escopo do estrito senso da UTFPR.
e na prova seguinte ele vai ter que agora se preparar para ser arguido sobre aquele tema que ele defendeu na prova escrita. Então, eu acho difícil que ele faça isso com muita antecedência. Então, você mantém o teu relato? Prefiro manter. Humberto, convencido? Tá, ok. Ok. Ok, Humberto? Ok. Conselheiro Nilson. Boa tarde. Eu vou começar a discussão, tá aqui, do edital. Lá no item 1.1, item D, que estabelece o seguinte, que ser portador de diploma de graduação em, reconhecido pelo MEC, alguma coisa desse jeito. O meu questionamento é o seguinte, se nos dias de hoje é usual, é comum você fazer graduação numa coisa e doutorado em outra, e o concurso é em outra coisa. E daí, por exemplo, você faz graduação em física e depois o seu doutorado é em engenharia, e daí você fica impedido de fazer o concurso. Eu acho prudente não travar para esse nível de concurso, limitar a graduação, vincular a graduação ao doutorado ou à vaga. Então, a minha sugestão é que seja tirado esse item. O item D. Só doutorado. Só doutorado. Exato, que o doutorado seria especificado, certo? Seria isso aí, justamente pela dinâmica dos dias atuais, que hoje você faz mestrado numa coisa, doutorado noutra. Okay. Então, Relator? seria nesse sentido. É crucial. Eu, na verdade, não concordo, não. Eu acho que a profundidade do conhecimento está muito relacionado com a sua graduação. Né? Ou seja, eu não posso atuar como engenheiro se eu não me graduei como engenheiro e se eu tiver um doutorado em engenharia elétrica. Eu posso ter um doutorado em engenharia elétrica, tendo feito a minha formação de graduação em outra área. Então, eu preferia manter a possibilidade de você fechar em que área de graduação. E para isso eu uso outro argumento aqui de manter, que é o seguinte. Não existe nenhum impedimento que você escreva algo do tipo: ser portador de diploma de graduação em engenharias, matemática ou física. Ou seja, quem cria o edital é que tem que tomar o cuidado de conseguir selecionar pessoas de áreas afins, mas que tenha conhecimento profundo naquelas áreas suficiente para você ter um bom desenvolvimento. Então, acho que fica muito mais a cargo de isso aqui ser bem utilizado pela comissão que vai fazer o edital para aquele cargo específico, do que a gente retirar que ele possa ter a graduação em qualquer coisa. Ou seja, isso não está fechada. Convencido? Convencido, okay. De acordo. Tá. Pois não, só na mesma linha? Só um pouquinho que ele pediu. Viu, Fábio, que eu tinha imaginado, até tinha comentado com você antes também, né? Mas a princípio a argumentação está correta. O problema é que eu acho que a comissão que vai estipular, vamos dizer, quais são os diplomas ali, ela ficaria, vamos dizer, também sujeita a casuísmos, né? Então, eu não sei, você deixar também muito aberto para que a própria comissão possa decidir sobre isso. Né? Tá, eu vou aproveitar aqui e fazer um comentário. Por isso que eu acho muito importante uma observação que eu já tinha posto no relato, e o conselheiro Humberto fez uma sugestão de incluir também em outro local do documento, que é, como isso aqui tem o objetivo final de fortalecer a pós-graduação em estrito senso da UTF-PR, que isso vai ser feito e encaminhado pela DIPPG. Então, na minha opinião, essas possibilidades de você deixar A, B, C ou D sem a intervenção da entidade, de cada campus ou da própria reitoria, que cuida da pesquisa de pós-graduação, quando você limita e fala assim, eles têm que estar envolvidos no processo, eu não vejo nenhuma possibilidade de acontecer o que eu acho que você está colocando aqui, que poderia acontecer. O Nilson já abriu. Eu acho que, quer dizer, só eventualmente aí o futuro vai dizer exatamente o que vai acontecer, mas espero que você tenha razão ali. Né? Então, okay. Eu acho que efetivamente as diretorias de pós-graduação elas podem ter essa abrangência, ou colocar efetivamente no edital qual okay. o perfil do candidato, o que seja o mais abrangente possível, né? Eu estou com o Nilson nesse ponto, vamos só por agência, senão não. Diga, mano.
A gente tem que falar, porque senão depois perde o sentido voltar a esse ponto. Mas no ponto que o Nilson tocou, eu peço ao relator que nos ajude, mas a graduação, 20 anos depois, como pesquisador, eu acho que se nós estamos buscando um pesquisador, é o que ele fez fundamentalmente na sua área de concentração de doutorado. E aí a graduação ficou lá para trás. E hoje é muito comum as especialidades fugirem daquilo que nós tínhamos de conceito 20 anos atrás. Então, eu acho que a especialização é fundamentalmente derivada do seu doutorado do que da sua graduação lá atrás. Então, de novo, a legislação não tem essa restrição. Nós é que estamos criando essa restrição para o TFPR, criando pulga atrás da orelha. Bom, o Nilson... Eu havia concordado, mas depois, pela argumentação dele, eu comecei a refletir a respeito. Justamente porque quando você fala, principalmente quando você trabalha com a argumentação de que a engenharia, são determinados segmentos, mas, por exemplo, no caso nosso e de alguns colegas, a gente fez física, e é uma variedade que realmente às vezes não tem mais Então, no seu objetivo, gente, Wilson, você mantém a sua proposta? Então, daí nesse sentido, eu estou mantendo a proposta. E o relator, mantém a sua proposta? Eu mantenho a minha proposta. Vamos fazer a votação, foram feitas as considerações, acho que todos estão esclarecidos os pontos. Mais uma vez, eu voto na proposta do relator, aqueles que querem votar nesse sentido permaneçam como estão, contrários e que votam na proposta do Nilson ser só o doutorado, se manifestem. Então tem que contar aí, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos 37 presentes. Vence 38 proposta do relator. 37 foram 12. Nilson, tem mais algum ponto? Tem, continua ainda. Se a gente computar os segundos, acho que foram uns 30 segundos só de fala minha ainda. O resto foram de aparte. O problema é as discussões. Mas eu só quero deixar claro que nós estamos evoluindo, mas eu tenho mais 6 falas aqui. E eu prefiro concluir as 6 falas para que depois possamos votar o projeto e aproveitar a vinda dos conselheiros, né? Então vamos lá. Que é bastante importante para nós. Por favor, Nilson. Aí é o seguinte, ainda no edital, no item 1.2, diz lá, os documentos comprobatórios dos requisitos fixados no subitem precedente deverão ser apresentados após a aprovação do candidato por ocasião da convocação para assumir o cargo. Veja só o seguinte, eu estou seguindo o exemplo da maior parte dos concursos, onde você apresenta a sua documentação, ela é analisada e há uma homologação ou não da sua candidatura. Então, daí justamente eu queria uma proposta no sentido de que não fique restrito ao final, porque você pode eventualmente ter todo o desenvolvimento e no final não ter sido, a pessoa não apresentar o documento, como tem ocorrido. A menos que haja algum impedimento legal recente, porque eu estou participando de uma banca agora da USP, onde eu já sei quem são os candidatos, agora, no mês que vem. Já foram homologados. Pilate. Me permita responder, Nilson. Você tem 100% de razão. Das coisas que eu mais briguei quando fui diretor aqui foi para fazer isso, para evitar uma série de problemas. Tem uma série de universidades que fazem. Eu já, inclusive, conversei com a Adelaide, e a Adelaide diz que, do ponto de vista legal, não se pode fazer, não se tem sustentação, e eu sempre achei, e chegou a sair comissão para tentar reverter isso, e não reverteu. Eu acho que é um dos pontos aí que nós precisamos achar uma saída legal, mas o entendimento jurídico é que não pode. Eu sei disso daí, justamente por isso que eu estou pegando, mas eu acho uma coisa assim bastante interessante, pelo fato de que a maior parte das universidades brasileiras é ilegal. Só nós estamos certos. Então, é uma coisa que eu acho que fica muito, muito complicada essa interpretação, porque isso daí, de certa forma, na hora que... Daí a gente já tem um formato de concurso no qual a comissão não participa. Pessoal, ela simplesmente executa, Nilson, aplica provas. Vamos ao seu objetivo. Qual a proposta já colocada a essa observação do professor Pilate, que foi presidente? Então, por favor, gente, vamos ser... Viu, Nilson? Eu acho até que isso é um tema que a reitoria vai ter que pegar e discutir.
E não é só para isso daí. Você tem 100% de razão. Mas hoje eu acho que isso aí é uma coisa que tem que se reverter, não só aqui, porque vai fugir do entendimento legal que se tem, e sim nós avançarmos numa direção de discutir isso para todos os concursos, que é um anseio efetivo aí de todos os diretores de campus. Mas eu entendo que nesse momento, em função do entendimento geral que se tem, eu acho que não seria procedente. Reconhecendo que tem que pegar esse tema e avançar nele com toda a tua razão. Em função disso, Nilson, você coloca isso como um registro para a gente trabalhar ou você mantém uma proposta? Na realidade, eu mantenho como proposta e fatalmente vou perder como registro. Você quer que eu vote? Você mantém a proposta em função da argumentação? Ok? Mantém. Então, pessoal, aqueles que forem favoráveis ao relator, permaneçam como estão. Favoráveis ao declarado derrotado, se manifestem. Por favor, eu não contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você acertou, Nilson. Por favor, próximo. Uma coisa só que eu ali no... Mas só para consolar, foi mantido o registro para... sim, eu acho bastante importante que a gente se debruce sobre essa questão, pelo fato de que essa decisão indica uma dinâmica de concurso. A dinâmica que a gente tem visto, na qual as comissões não têm participação. Simplesmente você ouve a aula e faz a contagem de ponto, mas toda a decisão é feita por pessoas que não estão envolvidas com a área de conhecimento em si. Essa é a minha preocupação. Então, daí. Seguindo, Nilson. No item 3 das provas, eu não sei se seria um purismo de deixar registrado que as provas são em língua nacional. Porque hoje em dia, necessidade? Hoje em dia a gente tem uma situação bastante... A gente está trabalhando com internacionalização e tudo mais. Mas eu acho que é uma questão até de legalidade, aí nesse sentido de concursos estarem na língua pátria. Já existem universidades que têm feito em inglês. Veja, pode ser uma possibilidade, não há problema nenhum constar. Consta e resolve o problema. Certo. Concorda, relator? Desculpe. E mais especificamente, Kit, só para eu anotar aqui. Em algum item, eu acho que daí teria que ser depois nas propostas, né? As provas serão feitas em língua nacional. Lá no item 3, incluir algum item. Daí você, no capítulo 3 das provas, né? Sim. Aí eu acho que o relator consegue encaixar. Eu encaixo. É bastante simples, né? Vou achar aqui. Um outro item, que é uma coisa que a gente tem visto já em diversos concursos, é que a prova escrita ela é documentada, mas a de erudição oral, de defesa de arguição, ela não é documentada. Então a minha sugestão é que seja explícito que elas serão gravadas, porque daí você pode ter recurso. Mas não está escrito aqui. Elas têm que ser filmadas. Têm que ser filmadas. Está catado. Cato, na verdade a UTFPR tem feito sempre isso. Certo. Ok. Tudo bem. Então daí aqui no caso precisa descrição. Vamos lá. Aí é um conflito lá no item 6.4 e no item 8.1. Dá para se depender no item 6.4, que são três arguidores. E no item 5 diz que são 5 membros. Dá uma conferida lá, porque quando estabelece que o candidato tem 40 minutos e não pode ultrapassar 120 minutos, são 3 arguições. Então, daí ou seja, em um item... pelo menos a minha leitura rápida agora está dando essa impressão. Você está no 6.4 que diz que é 120. Qual que é o outro item? O 8.1 que diz que são 5 membros. Mas eu não entendi a relação que você está fazendo. É que tem o seguinte, cada integrante da banca disporá de até 20 minutos para arguir o candidato, que terá tempo igual para responder as questões formuladas, portanto 40 minutos. Entendi. Havendo acordo mútuo, mas não pode ser 120 minutos no máximo, então são 3 arguições. Okay. Então daí tem um só para colocar casado. Teria que ser 200 minutos. Ok. Certo? Ok, justo. 200. Próximo. Aí no caso média aritmética, aí
Continuando no item 11.2, se vai haver filmagem, o candidato poderá solicitar vista de todas as provas, ele pode recorrer de tudo, não apenas da prova escrita. Já se vai ser filmado, ele pode recorrer de todos os itens. É isso? E, inclusive, é uma das coisas, isso daí está me chamando a atenção, porque um dos recursos na federal, a questão de 1 ano e pouco, foi porque estragou o aparelho, não foi filmado e a pessoa recorreu. Não tá. Relator? Você está dizendo para colocar ali, o candidato poderá solicitar é só para ser coerente. Escrita, inserir prova oral, ou seja, todos os itens. O candidato poderá solicitar a vista das de provas todas as e provas, das pontuações, mediante sua solicitação por escrito. Colocar das provas e das pontuações. Exato. Tá. Ok? Tá. No item 11.5, e daí justamente ele está amarrado com aquele do primeiro item, né? Os recursos serão apreciados pela Comissão Permanente de Concurso Público. Na minha sugestão é que os recursos têm que ser analisados pela banca que executou o concurso. Porque é ela que sabe das condições, ela que arguiu e tudo mais, ela que tem a condição de fazer isso daí. Posso me pronunciar? Eu não concordo não, porque aqui, em geral, você tem recursos de que, por exemplo, ele não concorda com a pontuação tal dada na prova de título, ele vai fazer um pedido de que isso seja revisado. Eu não acho que você precisa chamar a banca de novo para isso. A outra coisa pode ser uma questão legal, que ele não foi considerado num título, quer que seja considerado. O que o nosso setor geralmente faz é chamar um consultor, verificar se o título de fato deveria ser considerado ou não. Você não precisa novamente chamar, às vezes, 3 membros de fora para reconsiderar o recurso. Eu não concordo com isso. Eu acho sim que essa comissão, ela, em caso de dúvida, ela pode consultar a banca, mas isso eu acho uma coisa normal. Se eles tiverem dúvida, vão consultar a banca. O relator mantém, Nilson, você mantém uma mudança? Tudo bem, retiro. Retira. E só daí nesse edital, no item 12.5, eu queria saber se há amparo legal para todos esses exames que são solicitados. Isso já veio a gente discutiu isso, foi colocado que dizia ter o amparo. Mas existe mesmo o amparo legal? Tem alguma lei que diz tem que ter tal exame? Porque ele é muito específico. Eu achei um negócio... Até PSA precisa, um negócio de mamografia, raio-x de tórax, ou seja, uma coisa assim interessante. Já é assim, nossos últimos concursos foram feitos assim, não só para esse, mas para os demais, e isso daí foi passado pela Adelaide como norma legal. Norma legal. Tudo bem, tá certo. E daí a última, talvez a última questão é o seguinte. Desculpe, eu não vi, Romano. Eu tenho um filho diabético. Ele nunca vai poder ser professor titular, porque a glicemia dele nunca vai estar normal. Então essa discriminação é um absurdo. Isso, eu posso apostar que isso não existe na legislação. Eu conheço a Adelaide. Nesse sentido... Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a gente pode verificar se é legal. A gente não pode questionar, podemos verificar. Isso não é problema. Eu também tenho, Romano, a opinião de que as pessoas, independente do estado que estão, são capazes, né, de construir sua vida. Então vamos ter um pouco de cuidado. Eu não sei como nós podemos encaminhar, relator, para verificar como eu fiz a sugestão, eu solicito que esse item ele só seja incluído com todos esses detalhes se houver efetivamente um amparo legal que diga tal portaria ou tal determinação, tal alguma coisa desse jeito. Está registrado para a gente, por favor. Mantido. Okay?
mais um item aí agora na proposta de normas. E vale, daqui a pouco eu não posso fazer porque eu tenho o meu diâmetro abdominal está fora do padrão, certo? Oscar, então. Por favor, pessoal, vamos que estamos aí a 15 minutos do prazo legal, tivemos que prorrogar. Olha a homofobia, por favor. Por favor, conselheiro Nilson. Qual é a última proposta, última consideração? É o seguinte, qualquer item que seja colocado de uma forma condicional, qualquer menção que faça essa diferenciação campus ou campus sede, que a gente fique no aguardo de uma definição. Isso já tinha sido recomendado para o conselheiro relator. Tá. E daí é lógico que daí no artigo 10 lá do edital, o candidato poderá requerer vista de prova ou de vídeo das pontuações, isso daí acho que já havia sido também, que ele é decorrente. Obrigado. Ok. Conselheira Nancy. Bom, conselheiro Nilson acabou matando a minha fala, né? Mas eu gostaria de reforçar só um ponto específico, essa questão da aptidão médica, pela sua especificidade e porque aqui não diz também como que vai ser avaliado a partir do momento que se apresenta todos esses exames. A sugestão é que ele fique no mínimo legal que seja exigido e particularmente porque você está fazendo um concurso para pessoas com mais tempo. Eu não sei se vocês viram na semana passada ou retrasada uma matéria sobre esse assunto, justamente dos itens que foram cobrados em um concurso, né, nesse sentido. Acho que a gente já colocou, nós vamos fazer essa verificação para... que a gente não tenha, inclusive, problemas legais no sentido de discriminação de candidatos. Isso, nós vamos tomar esse cuidado. Só isso. Em cima desse item, é que na verdade pede-se os exames, por exemplo, a glicemia do cara está alta. Eu também sou diabético, mas aí quando ele tem uma determinada glicemia, há uma recomendação. No último concurso teve um candidato que se declarou esquizofrênico. E ele foi admitido normalmente, mas aí tem que haver um acompanhamento total para acompanhar ele durante o período que ele está na instituição. Então, acho que esses exames, assim, não é que a glicemia do cara está alta e ele vai ser reprovado, é que aí há um acompanhamento. Eu quero que o relator veja com cuidado isso, porque eu me lembrei dessa matéria e ela teve uma repercussão em função dos itens que foram pedidos para que constassem, né? Isso, exatamente. Conselheiro Paul? Conselheiro Paul? Conselheiro Paul? Ok. Conselheiro Romano? Conselheiro Romano? Só quero esclarecer que é pela recorrência de coisas que eu acho que. Então, o meu surto foi, se é pela lei, põe no da lei ali. Só isso. Não precisa, mas eu acho que falaram. Não. Apenas os exames prescritos pela lei número tal. Ok. Ok? Não. Relator, a pergunta do Romano acho que foi no sentido dos critérios de detalhamento para a nota, é isso? Isso. Que tem, tudo bem, parece que tem. Agora existem procedimentos, né, na área de comunicação e expressão que dão
quais são as pontuações que podem ser colocadas. Como, por exemplo, o Enem, né, as coisas que aconteceram, das notas máximas, né, e as considerações que foram feitas. Então, essa preocupação do conselheiro pode ser, digamos assim, detalhada com a área específica, talvez, porque eu não vejo como que a comissão aqui vai colocar, porque vai ser corrigido por alguém da área. No sentido de proteger a instituição e a comissão de recursos que possam alegar qualquer coisa depois, né? Se nós não dissermos os requisitos, o que ele tem que fazer na redação, onde ele tem que passar, qualquer coisa serve. É isso? Deixa eu só continuando. Por que eu estava contextualizando? Porque ele vai ter que criar um texto sobre algo que ele vai poder desenvolver aqui. Como isso está muito aberto, eu acho muito difícil a gente criar itens que a gente vai dar ponto para ele no edital. É tal qual a arguição oral, é tal qual o memorial. A gente sabe que a gente pode pensar em avaliação. Como nós vamos fazer com que ela tenha critérios que não abra brechas no sentido da sua correção, prejudicando um ou valorizando o outro, enfim. Como nós podemos encaminhar isso? Sugestões? A sugestão bem aberta é que completar a frase, a prova escrita consistirá numa redação sobre o trabalho original e inédito por parte do candidato, dentro dos requisitos estabelecidos pela comissão. Ou Cantarelli. Desculpe, Romano, eu vou só escutar mais pessoas, depois a gente volta a fechar. É Oscar, e vamos depois tentar e Gamba. Oscar. Gamba. A sugestão seria que fizesse um formulário, né, de avaliação individual e anexasse isso no edital. E... Sim, pode ser. Eu vendo aqui, eu acho que até o que nós já temos nos editais de concurso público podem ser aproveitados aí, a comissão estudando aí um peso, enfim. Pessoal, eu vou propor uma sugestão. Nós estamos chegando quase que a um consenso que isso é importante. Como vai pôr, aonde vai pôr, é só um detalhamento. Eu acho que o conselho aqui tem que chegar, não, pode haver problemas para a universidade se nós não detalharmos. Minha sugestão, relator acata, e numa situação de pessoas especializadas, envolvendo a comissão, define como fazer. Concorda, Romano? Sim. Ok. Então passamos para próximo... Só para garantir que eu entendi. Na verdade, eu concordo com essa questão e aí teria um termo que a gente diz que tem que ter um anexo no edital. Com a comissão nós vamos fazer... Exatamente. Ok? Desculpe, Romano. Continua. Só uma... Preciso de ajuda agora. No item 5.4, inciso 1º, é dito que tem que fazer descrição minuciosa dos seus estudos de graduação e pós-graduação, com indicação de épocas e locais em que foram realizados e relação das notas obtidas.
Existem programas de pós-graduação em que você não tem nota, ou a validação de estudos fora do país, quando vem ao país, não necessariamente vão ter essas notas. Existe outra forma de colocar essa níveis. Eu retiraria, depois de qualificação ali. Depois de qualificação, deixaria em aberto. Conselheiro? Cata? Acato. Ok? Não, professor, calma. É que o senhor disse que era útil. O 12.11. O 12.11 fala que candidatos remanescentes aprovados em certames realizados por outros campos da UTFPR poderão ser nomeados em vagas a serem providas em outro município onde exista campus da UTFPR. Eu não captei bem a proposta, porque nós estamos abrindo o concurso para uma necessidade de um centro de excelência, um grupo de pesquisa em determinado campus. E isso vai acontecer? Isso vai acontecer? Pode acontecer vagas remanescentes? Engenheiro. Pode, por exemplo, vamos pegar a mecânica, que nós temos em mais de um campus, pode ter um concurso para professor titular de mecânica, ter 2 aprovados, o segundo ser um pesquisador muito bom e o campus ter interesse de aproveitar. Eu acho que isso possibilita. Ok. Não. Ele fez o concurso? Dele. Mas não para essa categoria. É possível, Nancy, ao aproveitamento de vaga. Então, você, na realidade, otimiza, né? Tá. Isso. É nesse sentido. Talvez para evitar, pessoal, de especificar, desde que mantidas as condições de produção exigidas no concurso original. Alguma coisa desse jeito, para que não haja esse remanejamento intencional. Certo? Ou seja, todo mundo quer ir para um lado ou para o outro, então daí faz onde tem vaga e depois tenta remanejar. Então, desde que mantidas as condições de articulação com um grupo de pesquisa, alguma coisa desse jeito. Senão, ele vai ficar onde foi. Conselheiro? Eu acho que basta usar o que foi dito aí pelos conselheiros e colocar, desde que seja mantido, a grande área de interesse entre os campos. Isso. Ok? Ok. Só para ver, antes de fechar, você, Romano, nesse ponto, Oscar? Diga. Eu gostaria do esclarecimento sobre como que vai ser essa distribuição de vagas para os campos. Nós não sabemos ainda, porque eu não sei nem como vai ser para as universidades. Né? Se ela vai ser igual, se ela vai ser com critérios. Eu não fui chamado para conversar. Então, quando nós tivermos, aí nós vamos colocar ou via a comissão ou a pró-reitoria junto com as diretrizes do PPG para que a gente estabeleça qual que é a melhor condição de fazer essa situação. Mas nós não temos essa informação ainda. É só um esclarecimento. Essa decisão vai ser trazida para o Conselho Universitário também? Veja, normalmente ela é definida na própria pró-reitoria. Mas, por exemplo, é uma parte técnica que analisa as condições, porque se o Conselho começar a decidir vaga, aí vai ser algo bastante complicado. Ou seja, nós estamos recomendando, existe a pró-reitoria, os diretores dos campos, as pró-reitorias, as diretorias de graduação, existem toda uma análise de campos que vão poder atender
né? Não acho que isso seja a atribuição do Conselho, mas eu acho que não precisamos nos preocupar, por enquanto, com isso. É uma coisa boa, e quando a Pró-Reitoria tiver algum encaminhamento, nós podemos... claro que o resultado nós podemos trazer para cá sem nenhum problema, não vai ser feito no sentido de esconder absolutamente nada, mas é um trabalho técnico, né, dentro do que a universidade tem nas suas linhas de pesquisa e nos seus programas. Não, é no sentido de, por exemplo, como tem o critério técnico de distribuição de concurso para professor, que seja feito mesmo... Nós fazemos o mesmo procedimento. Procedimento, nesse sentido só. Ok. Romano, concluiu? Só uma defesa da instituição. Né? Ok. O 3.6. As provas de erudição oral e defesa da arguição do memorial são públicas, sendo vedada a assistência pelos demais candidatos e a entrada e saída dos membros da plateia durante sua realização. O candidato entrou no auditório, não sai nem para urgência. Vai ter que aguentar. Aí aquelas 3 horas lá que estão colocando já é um pouco preocupante. Pois é, essa é a preocupação. Relator? Como assegurar a não saída da É que nem a reportagem do tubo do Expresso ontem, que o rapaz não pode nem sair durante as suas vontades. Na verdade, eu não entendi se existe só um comentário ou se existe uma proposta de mudança. Eu não entendi. Não, a proposta é simples. Há a necessidade de estabelecer essa regra? Não sei se a comissão discutiu. Eu entendo que há necessidade, porque se você quer deixar ela pública, mas você permite que alguém transite no ambiente e possa falar para o outro candidato que está lá fora o que está acontecendo, eu acho que é uma questão de segurança. Esse é um outro ponto de vista. Da prova. Não, então no vestibular nós fazíamos o seguinte, nós tínhamos os alunos, os cidadãos que não podiam fazer prova sexta-feira antes da noite, os candidatos ficavam no local separado com banheiro acessível. Os demais faziam a prova normal. Então, os candidatos que vão para fazer a prova ficam separados, mas não a plateia, não o grande público. Aí eu preciso... O pessoal está aberto para sugestões. Bom, por enquanto está fechada. A proposta do relator mantém. Romano mantém essa sua proposta de ficar... É só inverter, Fábio. Deixar os candidatos no local onde eles ficam conversando e no banheiro acessível, e a apresentação fica no lugar público onde as pessoas podem entrar e sair, mas não vão ter acesso aos demais candidatos. A prova é pública e todos assistem, mas não os demais candidatos. Não, mas não, os candidatos não, né? Não, essa é a preocupação do Fábio. O Fábio acha que não pode falar para os demais. Isso, essa é a ideia, Fábio. Fábio, relator? É que nem os jurados num julgamento, eles ficam isolados. O relator prefere manter, mas eu acho que é só encaminhar então para... O Mano mantém a proposta? Eu acho mais fácil a realização. Não, tudo bem, foi feito até defesas e contraditórios, e o relator está, nesse momento, achando que deve manter o seu relato. Não, sem polemizar, pela experiência do vestibular, acho mais fácil fazer os candidatos separados. Tá, mas você fez com uma proposta? Sim. Então tá bom. Hilda, vou fechar a proposta para votar. Na verdade, a minha preocupação é só... a pessoa que vai assistir uma apresentação teria que assistir todas. Se ela resolver que vai embora, o que é que você faz? Eu acho que realmente é complicado você obrigar a plateia a assistir todas, né? Eu penso em termos de operacionalização. A minha questão aqui eu prefiro manter e simplamente a maioria por votação. Não é de uma outra argumentação. Eu acho que realmente as provas de erudição e a defesa são públicas, sendo vedada assistência pelos demais candidatos. Se para por aí, está resolvido o problema. Ou seja, os demais candidatos eles não podem assistir
as outras provas. Como você vai operacionalizar isso? O problema só que daí vem o lado de que se os candidatos não assistem e ficam em lugar livre, uma pessoa que sai pode ter acesso a esse candidato. Vedada a assistência dos demais candidatos, certo? Ou alguma coisa daí, realmente é uma questão de logística. De você tirar as pessoas. Pessoal, tem duas situações possíveis. Romano, por favor, que manteve a proposta. Primeira, se nós tornarmos pública, né, nós temos que preservar, né, o direito de pessoa sair, se ela quiser por algum motivo, mas ao mesmo tempo preservar, né, a isenção, né, daquele que está fazendo a sua prova, daqueles que vão fazer e podem ter informações se pessoas saírem. Então só há um jeito de conciliar. Se você manter um lugar exclusivo para as pessoas que não submeteram. Porque senão você pode ter qualquer processo que a pessoa chega lá e vai dizer, olha, eu recebi as informações daquela pessoa que foi embora porque eu fiquei lá embaixo. Me parece que essa seria a situação proposta pelo Romano. Deixa eu só fazer aqui uma observação. O fato de eu manter aqui é simplesmente uma questão de estratégia de forçar a maioria falar o que acha necessário. Ou seja, se eu só acatar, eu não sei se eu estaria aqui representando a maioria nesse caso. Então você não está seguro nisso? É simplesmente a questão de que se um ou outro conselheiro fala alguma coisa, e deve ser até fácil de executar isso, basta a gente conseguir um local, só tem que verificar se a maioria concorda com isso. Eu não acho que a minha opinião pessoal sozinha deve ser suficiente para modificar esse caso. Então você mantém a opinião. Eu mantenho o caso e teria para votação. O relator mantém, tem o direito de manter, e a proposta do conselheiro Romano é que ela seja pública, que as pessoas possam pedir a saída da sala, mas que haja preservação dos candidatos não terem contato com essas pessoas. A forma que vai ser feita, não sei. É isso. Então, aqueles favoráveis à proposta do relator permaneçam como estão. Os contrários, portanto, favoráveis à proposta do Romano, se manifestem. Eu tenho que contar. Fiquem 1, 2, 3, 4, 5... não dá 5. Tem jeito. (25) Pelo contraditório do 37 está aprovado. Saiu apenas o Paul. 37 votantes, Clarice. Fora eu. Isso, 38 saindo o Paul, 37 da maioria. Então, estabelece a proposta do Romano. Ok, Romano? Ok. Peço autorização para nós ficarmos mais um pouco, não vou fechar o relatório agora e fazer, já estamos no final, peço aos próximos que pediram a palavra para serem agora os mais sucintos possíveis. Dalla Mole. Bom, eu só tenho um ponto bem pequenininho no item 1.1, item J. 1.1J. Diz assim, ter experiência comprovada de no mínimo 3 orientações de mestrado, ou uma tese de doutorado, ou bolsista produtividade em pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, eu colocaria um ou ter o título de livre docente. Acatado. Conselheiro Mariano. Vencido. Conselheiro Aprígio. Dessas todas as restrições aí que foi dito, eu vejo aqui também no item 9º, no artigo 9º, item 2º, que fala assim, 20 anos de experiência ou obtenção do título de doutor, eu lendo aqui também entendi que tem mais outro lugar que fecha com 10 anos. Eu acho que é muito tempo, e se os 20 anos de experiência vale, ou como pode ser doutor ou experiência, eu acho que não precisa ter 10 anos. Eu não achei mais um lugar aqui onde está os 10 anos, mas consultei 2 aqui e disseram que tem. Se for esses 10 anos, eu acho que elimina muito. O nosso campus, há 10 anos atrás, não tinha doutor. Então, se nós colocarmos essa condição, nós vamos restringir muito. Eu gostaria que fosse colocado, pelo menos assim,
que contasse também o tempo do doutorado dele. Porque nos 4 anos em que você está fazendo o doutorado, você também está pesquisando bastante. Se a experiência vale, essa fase também deveria valer como doutorado. Só uma proposta. Conselheiro Pilate, presidente. Está na Lei 12.272, a exigência legal. Então, matou. Então não tem Obrigado, Aprígio. E por último, o próprio conselheiro Pilate. Já abriu. Feitas as considerações acatadas pelo conselheiro relator, coloco em votação. Jean Eden, estamos em votação. Desculpe. Saiu mais um conselheiro. Vamos ver se há necessidade, a gente faz a contagem. Favoráveis à aprovação conforme votada pelo relator, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado por unanimidade. Comunicações dos conselheiros, conselheiro Eden, Neiva, Romano e... agora, por favor, me mataram. Vou primeiro no Eden, que eu vi. Depois eu peço para levantar a mão de novo. Bom, na verdade, o presidente falou no início a questão desse convênio com as universidades portuguesas. Eu tive a oportunidade, no meio dessa sessão, de receber o telefonema do reitor Targino, da Federal de São Carlos, né, quando nós estamos negociando a inclusão da Universidade Tecnológica nesse convênio com as 15 universidades portuguesas, especificamente na área de engenharia e arquitetura. Tão logo a gente tenha isso de forma mais clara, a gente dissemina essa informação através do portal da universidade. Um segundo ponto nessa mesma linha, certo? Nós estamos reestruturando, dentro da proposta do professor Cantarelli, o Escritório de Relações Internacionais, e nessa expansão, nessa tendência de posicionar a universidade num outro patamar, certo? É um momento muito propício para a gente escutar as experiências, porque o conjunto sempre é mais inteligente que as partes. Nosso grau de internalização é pequeníssimo, certo? E é muito bom quando você tem a verdade dos dados e, a partir da verdade, você projeta adiante. Então, eu queria me colocar à disposição para todos os conselheiros e toda a comunidade da instituição que está me ouvindo, certo? Já tive a oportunidade de conversar com o Paul, vou conversar com a Elia Casagrande, pessoas que trabalham nesse ramo. Então, a todos os demais que nos procurem, que está no momento propício, que a gente está reestruturando, né, reposicionando as relações internacionais dessa instituição. Por gentileza, me coloco inteiramente à disposição todos os servidores e alunos dessa casa. E, por último, na semana que vem, eu fui convidado para para prestigiar os 10 anos do Instituto Federal de Tocantins. E eu quero aqui nesse conselho, né, dividir com toda a comunidade que efetivamente trabalhou no ano de 2002, certo, na construção daquela, então, Escola Técnica Federal de Palmas, certo, que em um ano colocou efetivamente em funcionamento. Então, óbvio, a referência que essa instituição, que quando o MEC efetivamente precisa, eles procuram essa casa para que a gente possa disseminar numa região tão longe, num lugar tão distinto quanto Palmas ou Tocantins, né, uma proposta de trabalho que foi construída nessa casa. Então, obviamente, nessa ocasião lá, eu vou dizer que eu estou representando muito mais do que esse momento, mas como uma história de uma casa que é centenária. Obrigado. Eu que agradeço. Conselheira Neiva. É só informar que na tarde de hoje, no campus Pato Branco, ocorreu a inauguração do novo bloco do restaurante universitário e também do pavimento 2 do bloco V. São novas infraestruturas que já serão utilizadas em breve. No portal do campus tem matéria com fotos, para quem não conhece, quiser visualizar, está bem nítida ali, está bem visível. E também agradecer ao Ivan Tuil, cumprimentar a diretoria de Urgite, né? E também ao TI do campus, porque no dia 19, no dia do debate entre os candidatos à eleição de diretor-geral do campus, ocorreu a primeira transmissão web do campus. Funcionou direitinho, sucesso. Beleza. Ok, quem mais pediu? Por favor, levante a mão. Romano, depois eu vou pôr aqui, daí tem mais 3 aqui. Romano? Não, presidente, eu quero que o senhor reflita a possibilidade de abrir um espaço nas nossas reuniões, ao final da discussão de processos de comunicações, algum tema de debate, porque eu, por exemplo, tinha uma pergunta para fazer com relação à questão dessa regulamentação que nós acabamos de aprovar. Eu acho mais assim, significativo nós também regulamentarmos a possibilidade da promoção dos professores associados 4 para titular. Quer dizer, fazermos uma regulamentação interna que propicie isso. Mas, só me desculpe interromper, porque nós temos uma discussão que vai ser trazida para o Conselho aqui, para o associado. Certo, Pilate?
É isso? Só não está pronto ainda. O que você queria saber exatamente, Romano? Como que os nossos professores associados poderão ir para titular? Isso não tem. A lei prevê que vai ser feita uma regulamentação pelo MEC e foi recebido aí há cerca de 30 dias atrás um pedido da Andifes para enviar sugestões das universidades brasileiras para construir essa regulamentação. Então ela vai sair do MEC e aí vai passar. Tem uma série de dúvidas. Outro aspecto aí que está pegando, que todo mundo quer saber, é aquele reconhecimento por saberes e conhecimento do EBTT. Que também no EBTT, que vai possibilitar ter um salário igual a de um professor doutor sem o doutorado. O MEC tinha prometido regulamentar isso para março. Agora, tanto um quanto o outro, por exemplo, quem tiver interesse em saber esse reconhecimento por saberes e conhecimento, já está mais ou menos delineado na página da Proifes, que participou o MEC, participou o Ministério Público, enfim, uma proposta. Mas depende de regulamentação do MEC. Titular, depende de regulamentação do MEC. E uma coisa que não foi falado, também vai ser criado 520 e poucas vagas de professor titular livre no EBTT. Agora, tudo isso daí, a lei criou e deixou claro que vai ser regulamentado pelo MEC. Só orientar, são 1.200 da MS também. Vamos só esperar acompanhar, mas nós trazemos aqui no Conselho, à medida que a gente tem informação, sem problema, porque é interesse da comunidade. Tá. Então, como comunicado, só gostaria de comunicar, na revista Veja, dessa semana, tem uma entrevista nas páginas amarelas com o presidente do CNPq, o Sr. Glaucio Oliva, que é muito interessante, nós todos lemos. Fala da pós-graduação e da graduação, e particularmente do programa Ciências Sem Fronteiras. E também duas comunicações, eu achei muito interessante o projeto da Mackenzie de São Paulo, um projeto financiado pela FAPESP, da elaboração, da estruturação de um laboratório para o estudo de grafeno. Só no sentido de dizer, tem muito dinheiro para estruturar laboratórios, particularmente com recursos nossos e do estrangeiro. E é isso. É isso. Conselheiro Dalamole, depois Aloysio e Mamuri encerrou. Não, conselheiro Aloysio. Desculpe, Aloysio, depois Nilson e fechar os três últimos. Diga, Aloysio. Bom, gostaria de agradecer a comunidade do Campus Apucarana pelo voto de confiança na eleição no último dia 21 e reafirmar aqui o compromisso de trabalho para a manutenção e expansão do campus. Obrigado. Nilson. Na realidade, não são comunicações, elas são manutenção de solicitações que já foram feitas, verificar quando que vão ser disponibilizados os vídeos e os áudios das reuniões do COUNE na nossa página, via YouTube ou qualquer outra coisa, né? Então seria interessante, porque... Vou colocar isso operacionalmente é fácil e a gente tem, ainda mais agora que está tudo gravado ali, né? Uma outra coisa que eu acho que seria interessante ver a viabilidade da distribuição dos pareceres com antecedência, porque há uma série de detalhes e há uma série de implicações que às vezes pode demorar um pouco e a gente não tem condições, inclusive, de consultar as bases. Certo? Isso daí é uma das coisas que, há uma série de coisas que às vezes a gente fala qual é a decisão melhor, pelo fato de que o pessoal está orientando num sentido e o parecer vai no outro. E uma outra solicitação como é que verificar a regularização de representação no COUNE dos diversos segmentos que estão ausentes ainda. Eu não vou cobrar pessoalmente nisso, já mandei a documentação, tem que aguardar a resposta deles. Está respondida a pergunta. Tem que aguardar a resposta deles. Imamura? É só comunicar ao Conselho que o Campus Londrina vai abrir o seu terceiro programa de mestrado no campus, né, na área de ensino. Então, já nosso campus está se consolidando também na área de pesquisa e pós-graduação. E também agradecer à comunidade de Londrina pela reeleição e o voto de confiança aí por mais 4 anos. Ok, eu encerro cumprimentando, não fiz, desculpe. Divanil. Só para agradecer também à comunidade procopense pela reeleição, né? Na verdade, os 3 campos do Norte foram reeleitos, então agradecer à comunidade procopense pela confiança depositada. Parabenizo os reeleitos, os eleitos e aqueles que participaram do pleito nesse último dia 21. Parabéns a todos nós, um bom retorno a todos, um bom feriado a todos os conselheiros e um bom descanso.